A Incendiária, Stephen King. Narração, Dani Bernardo. A Incendiária. 1. Às 6 horas da manhã de quarta-feira, Charlie McGee se levantou, tirou a camisola e entrou no chuveiro. Lavou o corpo e o cabelo, fechou a torneira quente e ficou tremendo embaixo do jato frio por mais 1 minuto. Secou-se e se vestiu com cuidado. Calcinha de algodão, camisetinha de seda, meias azul escuras até os joelhos, o macacão jeans. Por fim, calçou os mocassins surrados e confortáveis. Ela achava que não conseguiria dormir naquela noite. Foi para a cama com muito medo e uma agitação nervosa, mas acabou dormindo. E sonhou incessantemente, não com necromância cavalgada pela floresta, mas com a mãe, o que era peculiar, pois ela não pensava mais da mãe com a mesma frequência de antes. Algumas vezes, o rosto dela parecia nevoado e distante na memória, como uma foto meio apagada. Mas nos sonhos da noite anterior, o rosto de sua mãe, seus olhos alegres, seu calor e seu sorriso generoso estavam tão claros que parecia que Charlie a tinha visto no dia anterior. Agora, vestida e pronta para o dia, algumas das linhas não naturais de estresse tinham sumido do seu rosto e ela parecia calma. Na parede ao lado da porta que levava à cozinha, em uma placa de cromo abaixo do interruptor, havia um botão e um microfone com alto-falante. Ela apertou o botão. Sim, Charlie. Ela conhecia o dono da voz apenas como Mike. Às 7 da manhã, em aproximadamente meia hora, Mike iria embora e chegaria a luz. Quero ir ao estábulo de tarde, informou ela, para ver Necromancer. Você pode avisar a alguém? Vou deixar um bilhete para o Dr. Rockstetter, Charlie. Obrigada. Ela fez uma pausa. Passara a conhecer as vozes. Mike, Lois, Gary. Sua mente criava imagens de como eles deviam ser, assim como imaginava os DJs que ouvia na rádio. Passara a gostar deles. Ela percebeu, de repente, que era quase certo que nunca mais falasse com Mike. Mais alguma coisa, Charlie? Não, Mike. Tenha um bom dia. Ah, obrigado, Charlie. Mike pareceu surpreso e satisfeito. Você também. Ela ligou a TV e sintonizou em um programa de desenhos que passava todas as manhãs na TV a cabo. Popeye estava aspirando espinafre pelo cachimbo e se preparando para dar uma surra em Brutus. 1 hora da tarde parecia longe demais. E se o Dr. Rockstetter dissesse que ela não podia sair? Na tela da TV, estavam passando uma vista em corte dos músculos de Popeye. Havia umas 16 turbinas em cada um. É melhor que ele não diga isso, porque eu vou. De uma forma ou de outra eu vou. 2. O descanso de Andy não foi tão tranquilo nem tão restaurador quanto o da filha. Ele ficou rolando de um lado para o outro na cama, às vezes cochilando e despertando de repente na hora em que o cochilo começava a virar sono profundo, porque o delineado terrível de um pesadelo tocava sua mente. O único de que ele conseguia se lembrar era Charlie cambaleando pelo corredor entre as baias do estábulo, sem cabeça e com chamas vermelho-azuladas saindo do pescoço em vez de sangue. Ele pretendia ficar na cama até às 7 horas, mas quando o mostrador do relógio chegou às 6h15, não conseguiu mais esperar. Então se levantou e foi para o chuveiro. Na noite anterior, depois das 9 horas, o antigo assistente de Pinchot, o Dr. Nutter, foi até lá com os papéis da permissão de Andy para viajar. Nutter, um homem calvo de 50 e tantos anos, era estabanado e tinha um jeito benevolente. É uma pena estarmos perdendo você. Espero que você goste da temporada no Havaí. Queria poder ir com você, haha. Por favor, assine aqui. O documento que Nutter levou para ele assinar era uma lista com seus poucos itens pessoais, inclusive o chaveiro, reparou Andy com uma pontada de nostalgia. Quando chegasse ao Havaí, Andy teria que verificar tudo e rubricar outro papel confirmando que os pertences tinham sido devolvidos. Queriam que ele assinasse um papel sobre seus pertences depois que assassinaram sua esposa, perseguiram ele e a filha por metade do país, os sequestraram e os fizeram prisioneiros. Era sombriamente hilário e kafkiano. Eu não ia querer perder nenhuma dessas chaves, pensou ele, rabiscando sua assinatura. Posso precisar de uma delas para abrir uma garrafa de refrigerante qualquer hora dessas, não é, amigos? Também havia uma cópia de carbono com um cronograma de quarta-feira, rubricada pelo capitão no pé da página. O capitão buscaria Andy em seus aposentos. Os dois partiriam ao 12h30.
Seguiriam para o ponto de verificação leste e depois para o estacionamento C, onde encontrariam uma escolta de 2 carros. Iriam até Andrews e embarcariam no avião aproximadamente às 15 horas. Fariam uma parada para reabastecimento na base aérea de Durban, perto de Chicago. Certo, pensou. Tudo bem. Andy se vestiu e começou a se movimentar no apartamento, arrumando as 2 malas Samsonite que lhe deram, colocando o equipamento de barbear, os sapatos, os chinelos. Se lembrou de fazer tudo devagar, se movendo com a concentração cuidadosa de um homem drogado. Depois que o capitão lhe contou sobre Raybird, seu primeiro pensamento foi uma esperança de encontrá-lo. Seria um grande prazer dar um impulso no homem que atirou um dardo com tranquilizante em sua filha e mais tarde a traiu de uma maneira ainda mais terrível. Fazer-lhe pôr a própria arma na têmpora e puxar o gatilho. Mas não queria mais conhecer Raybird. Não queria nenhum tipo de surpresa. Os pontos dormentes no rosto haviam se reduzido bastante, mas ainda estavam ali, servindo como lembrete de que, se ele precisasse exagerar no impulso, provavelmente acabaria se matando. Só queria que as coisas corressem tranquilamente. Seus poucos pertences foram arrumados muito rápido, deixando-o sem nada para fazer, além de ficar sentado esperando. A ideia de que viria a filha de novo em pouco tempo era uma pedrinha de carvão acesa em seu cérebro. Para ele, 1 hora da tarde parecia estar a um século de distância. 3. Raybird não dormiu nada naquela noite. Chegou de Washington por volta das 5:30 da manhã. Guardou o Cadillac na garagem e se sentou à mesa da cozinha tomando uma xícara de café atrás da outra. Aguardava uma ligação da Andrews e até a ligação chegar, ele não ficaria tranquilo. Ainda era teoricamente possível que o capitão descobrisse o que ele havia feito com o computador. Maggie fizera um estrago no capitão Hollister, mas ainda não valia a pena subestimá-lo. Por volta das 6:45, o telefone tocou. Raybird colocou a xícara de café na mesa, se levantou, foi até a sala e atendeu. Raybird falando. Raybird, aqui é Dick Folsom, da Andrews, o assistente do Major Puckeridge. Você me acordou, cara, disse Raybird. Espero que tenha piolhos do tamanho de uma laranja. É uma antiga maldição indígena. Sua missão foi cancelada, informou Folsom. Acho que você já sabia. Sim, o próprio capitão me ligou ontem à noite. Desculpe, disse Folsom. É o procedimento padrão, só isso. Bom, você seguiu o procedimento. Posso voltar a dormir agora? Pode. Tenho inveja de você. Raybird deu uma risadinha obrigatória e desligou. Voltou para a cozinha, pegou a xícara de café, foi até a janela, olhou para fora e não viu nada. Flutuando de maneira sonhadora em sua mente estava a oração para os mortos. 4. O capitão chegou ao escritório naquela manhã quase às 10:30, 1 hora e meia mais tarde do que o habitual. Antes de sair de casa, revirou o pequeno Vega de cabo a rabo, certo de que, durante a noite, o carro tinha sido infestado por cobras. A busca demorou 20 minutos, pois ele precisava ter certeza de que nenhuma cascavel ou nenhuma cabeça de cobre, nem algo mais sinistro e exótico, estava encolhida na escuridão do porta-malas, cochilando no calor fugídio do motor ou enrolada no porta-luvas. Apertou o botão do porta-luvas com um cabo de vassoura, sem querer chegar perto demais para o caso de algum horror sibilante saltar nele. Quando o mapa da Virgínia caiu do buraco quadrado no painel, ele quase gritou. Na metade do caminho para a oficina, o capitão passou pelo campo de golfe Greenway e parou no acostamento para olhar, com uma concentração sonhadora, os jogadores percorrendo o 8º e o 9º buraco. Cada vez que um deles tacava a bola nas laterais, ele mal conseguia controlar a compulsão de sair do carro e gritar para a pessoa ter cuidado com cobras na grama alta. Finalmente, a buzina de um caminhão, o capitão havia parado com as rodas esquerdas ainda no asfalto, o arrancou do torpor e ele seguiu em frente. A secretária o cumprimentou, entregando uma pilha de mensagens de telex enviadas à noite, que o capitão simplesmente pegou sem se dar ao trabalho de folhear para ver se havia algo urgente. A jovem estava repassando uma série de requisições e mensagens quando de repente olhou com curiosidade para o capitão. Ele não estava prestando atenção nela, mas olhando para a gaveta larga perto do topo da escrivaninha, com uma expressão intrigada no rosto. Perdão, disse ela. Ainda estava muito ciente de ser a secretária nova, mesmo depois de tantos meses, por ter substituído uma funcionária de quem o capitão era próximo, e talvez com quem estivesse dormindo,
Ela às vezes especulava. Ele finalmente se virou para ela, ainda com um olhar vazio. Era meio chocante. Era como olhar para as janelas fechadas de uma casa com reputação de ser assombrada. Ela hesitou e decidiu arriscar. Capitão, você está se sentindo bem? Você está, bem, um pouco pálido. Estou ótimo, respondeu ele, e por um momento voltou a ser o capitão de sempre, afastando algumas das dúvidas da secretária. Seus ombros se empertigaram, a cabeça se ergueu e o vazio sumiu de seus olhos. Uma pessoa que vai para o Havaí tem que se sentir bem, não é? Havaí? Perguntou Glória com dúvida. Era novidade para ela. Essas coisas não importam agora, comentou o capitão, pegando os formulários de mensagem e os memorandos departamentais e os colocando junto com as mensagens de telex. Vou olhar depois. Aconteceu alguma coisa com algum dos Magui? Uma coisa, respondeu ela. Eu já ia falar disso. Mike Keller disse que ela pediu para ir ao estábulo à tarde ver um cavalo. Sim, tudo bem, assentiu o capitão. E que voltou a chamar um pouco depois para dizer que gostaria de ir às 15 para 1. Tudo bem, tudo bem. É o Sr. Raybird que vai levar ela? Raybird está a caminho de San Diego, informou o capitão com satisfação inconfundível. Vou mandar um homem para levar a menina. Certo. Você vai querer ver o... Ela parou de falar. O olhar do capitão havia se afastado e parecia estar examinando a gaveta larga de novo, que estava parcialmente aberta como sempre ficava, de acordo com o regulamento. Havia uma arma ali. Glória era certeira no tiro, como Rachel também tinha sido. Capitão, tem certeza de que não tem nada errado? É melhor deixar isso aí fechado, disse o capitão. Elas gostam de lugares escuros. Gostam de entrar e se esconder. Elas? Perguntou ela cautelosa. As cobras, respondeu o capitão, entrando no escritório. 5. Ele se sentou atrás da mesa, as mensagens e os papéis bagunçados à sua frente. Estavam esquecidos. Tudo estava esquecido agora, exceto as cobras, os tacos de golfe e seu compromisso às 15 para 1, quando desceria para ver Andy Magee. Tinha a sensação forte de que Andy lhe diria o que fazer em seguida. Tinha a sensação forte de que Andy faria tudo ficar bem. Depois de 15 para 1 daquela tarde, tudo na vida dele era uma grande escuridão crescente. Ele não se importava. Era uma espécie de alívio. 6. Às 15 para 10, John Raybird entrou na pequena sala de monitoramento que ficava próxima ao apartamento de Charlie. Louis Tranter, um homem enorme de gordo, cuja bunda quase transbordava da cadeira onde ele estava sentado, vigiava os monitores. O termômetro digital exibia 20 graus. Ele olhou para trás quando a porta se abriu e seu rosto se contraiu quando viu Raybird. Eu soube que você ia sair da cidade, observou ele. Cancelaram, disse Raybird. E você não me viu esta manhã, Louis. Louis olhou para ele com dúvida. Você não me viu, repetiu Raybird. Depois das 5 da tarde, estou me lixando, mas até lá você não me viu. E se eu souber que você disse que viu, venho atrás de você acertar as contas, entendeu? Louis Tranter ficou pálido. O bolinho Hostess Twink que ele estava comendo caiu de sua mão sobre o painel de aço inclinado que abrigava os monitores de TV e controles de microfone, rolou pela inclinação e caiu despercebido no chão, deixando uma trilha de migalhas. De repente, Louis não estava mais com fome. Tinha ouvido falar que aquele cara era maluco, e agora estava vendo que os boatos deviam ser verdade. Entendi, assentiu ele, sussurrando para aquele sorriso bizarro e para aquele olhar de um olho só. Que bom, disse Raybird, avançando na direção dele. Louis se encolheu, mas Raybird o ignorou completamente por um momento e espiou um dos monitores. Ali estava Charlie, linda como sempre como um macacão azul. Com um olhar apaixonado, Raybird reparou que ela não havia feito tranças. Seu cabelo estava caído, graciosamente solto sobre o pescoço e os ombros. Ela estava sentada no sofá sem fazer nada. Sem livro, sem TV. Parecia uma mulher esperando um ônibus. Charlie, pensou ele com admiração. Eu amo você. Amo mesmo. O que ela vai fazer hoje? Não muita coisa, respondeu Lois com ansiedade.
quase balbuciando. Só vai sair às 1:15 para visitar aquele cavalo. Vamos fazer outro teste com ela amanhã. Amanhã, é? É. Louis pouco se importava com os testes, mas achava que agradaria Raybird, e assim ele talvez fosse embora. O sorriso reapareceu no rosto de Raybird. Ele parecia satisfeito. Ela vai ao estábulo às 1:15, é? É. Quem vai com ela? Já que estou a caminho de San Diego. Lois deu uma risadinha aguda e quase feminina para demonstrar que aprovou a piadinha. Seu amigo, Don Jules. Ele não é meu amigo. Não, claro que não. Concordou Lois rapidamente. Ele achou as ordens meio engraçadas, mas como vieram direto do capitão... Engraçadas? O que ele viu de engraçado? Bom, as ordens foram de levar ela até lá e ir embora. O capitão disse que o pessoal do estábulo ficaria de olho nela. Mas eles não estão sabendo de nada. Dom pareceu achar que seria uma baita... mas ele não é pago para achar. É, gordão. Ele bateu no ombro de Lois com força, fazendo o som de um trovão baixo. Não, claro que não, respondeu Lois rapidamente, agora suando. Vejo você mais tarde, disse Raybird, caminhando até a porta novamente. Já vai? Lois não conseguia disfarçar o alívio. Raybird parou com a mão na maçaneta e olhou para trás. O que você quer dizer? Perguntou ele. Eu nunca estive aqui. Não, senhor, nunca esteve, concordou Lois rapidamente. Raybird assentiu e saiu, fechando a porta ao passar. Lois ficou olhando para a porta fechada por alguns segundos e depois deu um grande suspiro de alívio. Suas axilas estavam úmidas e a camisa branca estava grudada nas costas. Após um instante, ele pegou o bolinho caído, deu uma limpada e voltou a comê-lo. Charlie estava sentada em silêncio, sem fazer nada. Como Raybird, logo Raybird, tinha cativado a garota. Era um mistério para Lois Tranter. 7. Às 1:15, uma eternidade depois que Charlie acordou, houve um zumbido breve na porta e Don Jules entrou, vestido com uma jaqueta de beisebol e uma calça velha de veludo. Ele olhou para ela friamente, sem muito interesse, e disse: Vamos. Charlie foi com ele. 8. O dia estava fresco e lindo. Às 12:30, Raybird seguiu lentamente pelo gramado ainda verde em direção ao estábulo baixo em forma de L, com suas paredes vermelho escuras, a cor de sangue secando e calhas brancas. Acima, nuvens suaves seguiam lentamente pelo céu. Uma brisa sacudia sua camisa. Se morrer fosse necessário, seria um bom dia para isso. Dentro do estábulo, ele encontrou a sala do cuidador-chefe e entrou. Mostrou sua identidade e o carimbo nível A. Sim, senhor, perguntou Drabble. Evacue o local, ordenou Raybird. Todo mundo deve sair. 5 minutos. O cuidador não discutiu nem resmungou, e seu bronzeado disfarçou uma possível perda de cor. Os cavalos também? Só as pessoas. Por trás. Raybird tinha trocado suas roupas por um uniforme. Os bolsos da calça eram grandes e fundos. De um deles, ele tirou uma pistola. O cuidador o observou com os olhos sábios e nada surpresos. Raybird a segurou frouxamente virada para o chão. Vai haver algum problema, senhor? Talvez, respondeu Raybird em voz baixa. Não sei. Agora faça o que tem que fazer. Espero que não aconteça nada de ruim com os cavalos, comentou Drabble. Raybird sorriu e pensou, ela também vai esperar isso. Ele tinha observado o olhar de Charlie quando ela estava com os cavalos. E aquele lugar, as baias com feno solto e fardos de feno prensado, com madeira seca e placas de proibido fumar para todo lado, era um barril de pólvora. Era como andar em uma corda bamba. Mas, conforme os anos se passaram e ele foi ficando mais e mais descuidado com a vida, cordas cada vez mais bambas passaram a se tornar muito frequentes. Ele se voltou para a porta dupla e olhou. Nenhum sinal de alguém. Então se virou e começou a andar entre as portas das baias, sentindo o cheiro doce, pungente e nostálgico de cavalo. Verificou se todas as baias estavam fechadas e trancadas. Olhou para a porta dupla de novo. Agora, alguém se aproximava. 2 pessoas. Ainda estavam do outro lado do laguinho, a uma distância de 5 minutos de caminhada. Não o capitão e Andy McGee, mas Don Jules e Charlie. Venha até mim, Charlie, pensou ele com carinho. Venha até mim agora.
Raybird observou brevemente a parte escura do segundo andar. Se dirigiu à escada, simples placas de madeira pregada em uma viga de suporte, e começou a subir com facilidade. 3 minutos depois, Charlie e Don Jules entraram no ambiente fresco, vazio e cheio de sombras do estábulo. Esperando os olhos se ajustarem à penumbra, permaneceram por um momento parados na entrada. A Meg.357 na mão de Raybird tinha sido modificada para adaptar um silenciador criado por ele mesmo, que cobria o cano como uma estranha aranha preta. Na verdade, não era um silenciador muito silencioso. Era quase impossível silenciar completamente uma arma grande assim. Quando, se ele puxasse o gatilho, faria um ruído rouco na primeira vez, um eco baixo na segunda e depois seria inútil. Raybird esperava não precisar usar a arma, mas mesmo assim ele a abaixou com as 2 mãos e apoiou para que o silenciador cobrisse um pequeno círculo no peito de Don Jules. Jules estava analisando o ambiente ao redor com cuidado. Pode ir agora, disse Charlie. Oi, chamou Jules, erguendo a voz sem prestar a menor atenção em Charlie. Raybird o conhecia. Era um rapaz certinho. Quem seguia as regras ao pé da letra não se metia em encrenca. Era preciso andar na linha o tempo todo. Ei, cuidador! Alguém? Estou com a menina aqui. Pode ir agora, ela repetiu, e mais uma vez Jules a ignorou. Venha, disse ele, fechando a mão no pulso de Charlie. Temos que procurar alguém. Com certo lamento, Raybird se preparou para atirar em Don Jules. Podia ser pior. Pelo menos Jules morreria seguindo as regras, andando na linha. Eu falei que você já pode ir, insistiu Charlie, e de repente Jules soltou o pulso dela. Ele não simplesmente soltou. Ele afastou a mão, como se fazia quando se segurava alguma coisa quente. Raybird observou esse desenvolvimento interessante com atenção. Jules tinha se virado para Charlie e a olhava enquanto massageava o pulso, mas Raybird não conseguia ver se havia uma marca lá ou não. Sai daqui, disse Charlie baixinho. Jules enfiou a mão embaixo da jaqueta e Raybird se preparou novamente para atirar nele. Não faria nada até a arma estar fora da jaqueta de Jules e a intenção dele de levá-la de volta para casa ficasse evidente. Mas a arma só tinha sido parcialmente retirada quando ele a deixou cair no piso do celeiro com um grito. Com os olhos arregalados, deu 2 passos para trás, se afastando da garota. Charlie se virou para longe dele, como se Jules não a interessasse mais. Na metade do lado mais comprido do L, havia uma torneira saindo da parede, e embaixo dela havia um balde com água pela metade, do qual um vapor começou a subir preguiçosamente. Raybird achou que Jules não havia reparado nisso, pois seus olhos estavam grudados em Charlie. Sai daqui, seu filho da mãe, ordenou ela. Senão vou queimar você. Vou fritar você. John Raybird deu um viva silencioso a Charlie. Jules ficou olhando para ela indeciso. Naquele momento, com a cabeça baixa e ligeiramente inclinada, os olhos se movendo inquietos de um lado para o outro, ele parecia um rato perigoso. Raybird estava pronto para colaborar se ela decidisse fazer uma jogada, mas esperava que Jules agisse de maneira sensata. O poder muitas vezes acabava fugindo ao controle. Sai agora, disse Charlie. Volta para o lugar de onde veio. Vou ficar de olho para ver se você vai mesmo. Anda, sai daqui. A pura raiva na voz dela o fez decidir. Calma aí, contestou ele. Tudo bem. Mas você não tem para onde ir, garota. Não tem nada além de um caminho bem difícil. Enquanto falava, ele passou por ela e recuou até a porta. Vou ficar vigiando, informou Charlie com voz sombria. E não vira para cá de jeito nenhum, seu cocô. Jules saiu, respondendo alguma coisa que Raybird não conseguiu ouvir. Vai logo, gritou Charlie. Ela ficou parada na entrada, de costas para Raybird, uma pequena silhueta em um sonolento raio de luz da tarde. Mais uma vez, seu amor por ela o dominou. Aquele seria o lugar do encontro dos dois. Charlie, chamou ele baixinho. Ela enrijeceu e deu um único passo para trás. Não se virou, mas ele sentiu o reconhecimento e a fúria repentina que cresceram nela, visíveis apenas no jeito lento como seus ombros se contraíram. Charlie, chamou ele de novo. Ei, Charlie. Você? Sussurrou ela. Ele mal ouviu. Em algum lugar abaixo, um cavalo fez um ruído baixo. Sou eu,
concordou ele. Charlie, fui eu o tempo todo. Ela então se virou para o lado comprido do estábulo e procurou por ele. Raybird a viu fazer isso, mas ela não o ouviu. Ele estava atrás de uma pilha de fardos de feno, escondido no mezanino escuro. Cadê você? Disse ela baixinho. Você me enganou. Foi você. Meu pai disse que foi você na casa de Granther. A mão dela foi inconscientemente até o pescoço, onde ele acertara o dardo. Cadê você? Ah, Charlie, você não gostaria de saber? Um cavalo relinchou. Não era um som tranquilo de satisfação, mas de medo repentino. O grito foi repetido por outro cavalo. Um dos garanhões chutou a porta travada da baia, provocando o som de um baque pesado. Cadê você? Gritou ela de novo. E de repente Raybird sentiu a temperatura começar a subir. Logo abaixo dele, um dos cavalos, talvez necromance, relinchou alto, lembrando o som de uma mulher gritando. 9. A porta zumbiu breve e roucamente, e o capitão Hollister entrou no apartamento de Andy, embaixo da casa do lado norte. Não era o mesmo homem de um ano antes. O homem de outrora já era idoso, mas durão, robusto e sagaz. Tinha um rosto que se podia esperar ver encolhido atrás de uma camuflagem em novembro, segurando uma arma para caçar patos com autoridade fácil. O capitão de agora era um homem que andava arrastando os pés distraído. O cabelo, que um ano antes era de um cinza grafite intenso, agora estava quase todo branco e fino como de um bebê. Sua boca tremia debilmente. A maior mudança, no entanto, era nos olhos, que pareciam intrigados e um tanto infantis. Aquela expressão era ocasionalmente interrompida por um olhar de lado, desconfiado, temeroso e quase histérico. Suas mãos caíam frouxas nas laterais do corpo, e os dedos balançavam aleatoriamente. O eco se tornara um ricochete, e estava agora quicando dentro do cérebro com uma velocidade louca, assobiante, mortal. Andy McGee se levantou para encontrá-lo. Estava vestido exatamente como no dia em que ele e Charlie fugiram pela Terceira Avenida em Nova York, com o sedã da oficina no encalço. O paletó de veludo agora estava com o ombro descosturado, e a calça marrom de saja estava surrada e gasta no traseiro. A espera foi boa para ele. Achava que havia conseguido ficar em paz com tudo aquilo. Não que tivesse compreendido. Nunca compreenderia, mesmo que ele e Charlie conseguissem vencer as probabilidades, fugir e tocar a vida. Ele não conseguia encontrar nenhum defeito fatal na própria personalidade, algo que pudesse apontar como culpado daquela merda em proporções épicas. Não havia nenhum pecado do pai que precisasse ser expiado pela filha. Não era errado precisar de $200, nem participar de um experimento controlado, da mesma maneira que não era errado querer ser livre. Se eu conseguisse fugir, pensou ele, eu diria o seguinte: ensinem seus filhos, ensinem seus bebês, ensinem bem. Eles dizem que sabem o que estão fazendo, e às vezes sabem mesmo, mas na maioria das vezes eles mentem. Mas as coisas eram assim, Ned Spar. De uma forma ou de outra, eles tentariam encontrar uma solução que os deixasse satisfeitos. Mas isso não provocava em Andy misericórdia nem compreensão com as pessoas que fizeram aquilo. Ao ficar em paz consigo mesmo, ele desviou as chamas do ódio para os burocratinos sem face que haviam feito aquilo em nome da segurança nacional ou fosse o que fosse. Só que eles não eram sem face agora. Um deles estava à sua frente, com um sorriso trêmulo e vazio. Andy não sentiu pena nenhuma do estado do capitão. Foi você quem provocou, parceiro. Oi, Andy. O capitão o cumprimentou. Tudo pronto? Tudo, respondeu Andy. Você pode carregar uma das minhas malas? O vazio do capitão foi rompido por um daqueles olhares astutos falsos. Você olhou cada uma delas? Perguntou ele. Conferiu se havia cobras dentro? Andy deu um impulso, mas não com força. Queria guardar o máximo que pudesse para uma emergência. Pegue. Ele indicou uma das duas malas. O capitão se aproximou e pegou a mala. Andy pegou a outra. Onde está seu carro? Está ali fora, afirmou o capitão. Trouxeram até aqui. Alguém vai nos vigiar? O que ele queria dizer era: alguém vai tentar nos impedir? Por que fariam isso? Perguntou o capitão com surpresa genuína. Eu estou no comando. Andy teria que se satisfazer com isso. Nós vamos sair e vamos guardar essas malas no porta-malas.
O porta-malas está seguro, interrompeu o capitão. Eu verifiquei hoje de manhã. Depois nós vamos até o estábulo buscar minha filha. Alguma pergunta? Não, disse o capitão. Ótimo, vamos. Os dois saíram do apartamento e caminharam até o elevador, onde algumas pessoas andavam cuidando de suas tarefas. Elas olhavam com cautela para o capitão e afastavam o olhar. O elevador os levou até o salão e o capitão seguiu na frente por outro corredor comprido. Josie, a ruiva que estava na recepção no dia em que o capitão mandou ao Stenovitz a Restes Glen, tinha passado a se encarregar de questões maiores e mais importantes. Agora, um homem jovem e prematuramente calvo estava sentado lá, com a testa franzida para um livro sobre programação de computador. Ele segurava um marca-texto amarelo na mão e levantou o rosto quando eles se aproximaram. Oi, Richard. Cumprimentou o capitão. Sabendo tudo dos livros? Richard riu. Eles estão acabando comigo. Ele olhou para Andy com curiosidade. Andy olhou para ele discretamente. O capitão enfiou o polegar em um buraco e alguma coisa estalou. Uma luz verde se acendeu no console de Richard. Destino? Perguntou Richard. Ele trocou o marca-texto por uma caneta esferográfica que estava acima de um pequeno caderno. Estábulo, informou o capitão bruscamente. Vamos pegar a filha de Andy e eles vão fugir. Base aérea de Andrews, Andy disse, dando um impulso. No mesmo instante, uma dor surgiu em sua cabeça, como se ele tivesse sido acertado por um cutelo. Base aérea de Andrews, concordou Richard, anotando no caderno junto com o horário. Tenham um bom dia, cavalheiros. Eles saíram no sol e na brisa de outubro. O Vega do capitão estava parado no cascalho branco da entrada circular de carros. Me dê suas chaves, disse Andy. O capitão lhe entregou o chaveiro, Andy abriu o porta-malas e eles guardaram as malas. Andy fechou a porta e devolveu as chaves. Vamos. O capitão dirigiu fazendo uma volta no laguinho até o estábulo. No trajeto, reparou em um homem com jaqueta de beisebol correndo para a casa de onde eles tinham saído e sentiu uma pontada de inquietação. O capitão parou na frente da porta aberta do estábulo. Ele esticou o braço para tirar a chave da ignição, mas Andy deu um tapinha leve na mão dele, dizendo: Não, pode deixar ligado. Venha. E saiu do carro. Sua cabeça estava latejando e enviando pulsações rítmicas de dor para o fundo do cérebro, mas ainda não estava muito ruim. Ainda não. O capitão saiu e se levantou, indeciso. Eu não quero entrar aí, disse ele. Seu olhar se desviou de um lado para o outro. É escuro demais. Elas gostam do escuro. Elas se escondem. Elas picam. Não tem cobras, respondeu Andy, dando um impulso de leve, que foi o suficiente para pôr o capitão em movimento, mesmo não parecendo muito convencido. Os dois entraram no estábulo. Por um momento insano e terrível, Andy achou que ela não estava lá. A mudança de luz para a sombra deixou sua visão temporariamente nula. Estava quente e abafado lá dentro, e alguma coisa estava deixando os cavalos agitados. Eles estavam relixando e chutando as baias. Andy não conseguia enxergar nada. Charlie? Chamou ele, a voz falhada e urgente. Charlie? Papai! Gritou ela, e a felicidade explodiu nele. Uma felicidade que se transformou em terror quando ele ouviu o puro medo na voz dela. Papai, não entre! Não entre! Acho que está um pouco tarde demais para isso, disse uma voz de algum lugar acima. 10. Charlie! Chamou a voz suavemente. Estava em algum lugar acima, mas onde? Parecia vir de todos os lados. A raiva se espalhou em Charlie. Uma raiva alimentada pela injustiça terrível, pela maneira como a coisa não terminava nunca, pela maneira como eles estavam lá a cada passo que ela e o pai davam, bloqueando cada tentativa de fuga. Quase no mesmo instante, ela sentiu aquilo começar a vir de dentro dela. Aquilo estava tão mais perto da superfície agora, tão mais ansioso para sair explodindo, do mesmo modo que aconteceu com o homem que a levou até ali. Quando ele pegou a arma, Charlie simplesmente a deixou quente para que ele a largasse. Ele teve a sorte de as balas não terem explodido dentro. Ela já sentiu o calor crescendo dentro de si e começando a irradiar quando aquela estranha bateria foi ligada. Ela observou o mezanino escuro acima, mas não conseguiu vê-lo. Havia fardos de feno demais, sombras demais. Eu não faria isso, Charlie. A voz dele estava um pouco mais alta agora, mas ainda calma.
Atravessou a neblina de raiva e confusão. É melhor você descer aqui, Charlie gritou. Ela estava tremendo. É melhor você descer antes que eu decida botar fogo em tudo. Eu posso muito bem fazer isso. Sei que pode, respondeu a voz baixa. Flutuava do nada, vinda de todas as partes. Mas se você fizer isso, vai botar fogo em muitos cavalos, Charlie. Está ouvindo? Ela estava. Quando ele chamou a atenção dela para o ruído, ela escutou. Os animais estavam quase loucos de medo, relinchando e batendo nas portas fechadas. Necromância estava em uma daquelas baias. A respiração dela entalou na garganta. Mais uma vez, sua mente visualizou a trincheira de fogo atravessando o pátio dos Menders e as galinhas explodindo. Charlie se virou novamente para o balde de água, agora sentindo muito medo. O poder estava no limite de sua capacidade de controlá-lo e, em mais um momento, chega, acabaria se libertando. Chega! E voando alto. Chega! Chega! Está ouvindo? Chega! Desta vez, o balde de água pela metade não apenas soltou fumaça, começou a ferver furiosamente. Um momento depois, a torneira de cromo acima do balde girou 2 vezes como uma hélice e se soltou do cano preso à parede. A peça voou ao longo do estábulo como um foguete e bateu na parede mais distante. A água começou a jorrar do cano. Água fria. Ela sentia a frieza. Mas instantes depois de ter começado a jorrar, a água se transformou em vapor e uma neblina branca ocupou o corredor entre as baias. Uma mangueira verde, que estava enrolada e pendurada em um suporte ao lado do cano, derreteu. Chega! Charlie começou a controlar e a domar sua raiva novamente. Um ano antes, não teria conseguido fazer isso. A coisa teria que seguir seu rumo destrutivo. Ela agora conseguia dominar melhor. Ah, mas havia muito mais a controlar. Ela ficou ali parada, tremendo. O que mais você quer? Ela perguntou em voz baixa. Por que não pode nos deixar em paz? Um cavalo relinchou em tom alto e assustado. Charlie entendia exatamente o que ele sentia. Ninguém acredita que você possa ficar em paz, respondeu a voz baixa de Rainbird. Acho que nem seu pai acredita nisso. Você é perigosa, Charlie, e você sabe. Nós poderíamos deixar você em paz, e os próximos a te pegarem seriam os russos, os norte-coreanos ou até os chineses pagãos. Você pode achar que eu estou brincando, mas eu não estou. Isso não é minha culpa, gritou ela. Não, concordou Raybird em tom mediativo. Claro que não é. Mas é uma merda mesmo assim. Não me importo com o fator Z, Charlie. Nunca me importei. Só me importo com você. Ah, seu mentiroso! Gritou Charlie com voz aguda. Você me enganou. Fingiu ser uma coisa que não era. Ela parou. Rainbird subiu com facilidade em uma pilha baixa de fardos de feno e se sentou na beirada do mezanino, com os pés pendurados. A pistola estava em seu colo. O rosto dele parecia uma lua destruída acima dela. Eu menti para você? Não. Eu misturei a verdade, Charlie, só isso. E fiz isso para manter você viva. Mentiroso imundo, sussurrou ela, sentindo-se consternada ao perceber que queria acreditar nele, o ardor de lágrimas nascendo no fundo dos olhos. Ela estava tão cansada e queria acreditar nele. Queria acreditar que ele gostava dela. Você não estava querendo fazer os testes, respondeu Raybird. Seu coroa também não estava fazendo os testes. O que eles iam fazer? Dizer, desculpem, nós cometemos um erro. E deixar vocês saírem de novo? Você já viu esses caras trabalhando, Charlie? Viu quando eles atiraram naquele tal de Menders em Hestes Glen? Eles arrancaram as unhas da sua própria mãe e depois mataram... Para! Gritou ela, sofrendo, e seu poder se agitou mais uma vez, perigosamente próximo da superfície. Não paro, não, disse ele. Está na hora de você ouvir a verdade, Charlie. Eu salvei você. Tornei você importante para eles. Acha que fiz isso porque é meu trabalho? Porra nenhuma. Eles são uns babacas. O capitão, Rockstetter, Pinchot, aquele tal de Jules que trouxe você para cá. Eles são todos uns babacas. Ela olhou para ele, como se hipnotizada por aquele rosto no alto. Ele não estava com o tapa-olho, e o lugar onde antes existia um olho era um buraco retorcido e vazio, como uma lembrança de horror. Eu não menti para você sobre isso, continuou ele, tocando no próprio rosto.
Seus dedos se moveram de leve, de forma quase amorosa, pelas cicatrizes na lateral do queixo até a bochecha marcada e a órbita queimada. Eu distorci a verdade, sim. Não houve buraco em Hanoi, nem Vietcongs. Foi o meu pessoal que fez isso, porque eram uns babacas, que nem esses caras. Charlie não estava entendendo. Não sabia o que ele queria dizer. Sua mente estava em turbilhão. Ele não sabia que ela podia torrá-lo ali mesmo, onde estava. Nada disso importa, disse ele. Nada, exceto você e eu. Nós temos que ser sinceros um com o outro, Charlie. É só o que eu quero, ser sincero com você. E ela sentiu que ele estava falando a verdade. Mais que uma verdade mais sombria estava escondida embaixo daquelas palavras. Havia alguma coisa que ele não estava contando. Suba aqui, pediu ele, e vamos conversar sobre isso. Sim, era como hipnose e, de certa forma, como telepatia. Porque, apesar de ela entender a forma daquela verdade sombria, seus pés começaram a se mover em direção à escada. Ele não estava falando sobre conversar. Era sobre dar um fim. Dar um fim à dúvida, à infelicidade, ao medo. Dar um fim à tentação de criar incêndios ainda maiores até um final horrível ser consequência disso. De seu jeito distorcido e maluco, ele estava falando sobre ser seu amigo de uma maneira como mais ninguém podia ser. E sim, parte dela queria aquilo. Parte dela queria um fim e uma libertação. Assim, ela começou a andar em direção à escada, e suas mãos estavam nos degraus quando seu pai entrou. 11. Charlie, chamou ele, e o feitiço foi quebrado. Suas mãos soltaram os degraus e uma compreensão terrível surgiu nela. Charlie se virou para a porta e o viu de pé ali. Seu primeiro pensamento, papai, você ficou gordo, surgiu na mente dela e sumiu tão rápido que ela mal teve chance de perceber. E gordo ou não, era ele. Ela o reconheceria em qualquer lugar. E seu amor pelo pai transbordou, afastando o feitiço de Raybird como uma névoa. E lhe ocorreu a compreensão de que, independentemente do que John Raybird pretendesse para ela, para seu pai ele só pretendia oferecer a morte. Papai! Gritou ela. Não entre! Uma ruga súbita de irritação surgiu no rosto de Raybird. A arma não estava mais em seu colo, mas apontada direto para a silhueta na porta. Acho que está um pouco tarde demais para isso, disse ele. Ao lado de Andy, havia um homem que ele achou ser o capitão. Estava parado ali, os ombros murchos como se tivessem sido quebrados. Entre, disse Raybird. Andy entrou. Agora pare. Andy parou. O capitão o seguiu alguns passos atrás, como se os dois estivessem amarrados. Os olhos do capitão iam nervosamente de um lado para o outro na penumbra do estábulo. Eu sei o que você consegue fazer, disse Raybird, e sua voz ficou mais leve, quase bem-humorada. Na verdade, o que vocês dois conseguem. Mas, Sr. Magui, Andy, posso chamar você de Andy? Como quiser, respondeu seu pai, a voz calma. Andy, se você tentar usar seu poder em mim, eu vou tentar resistir o suficiente para atirar na sua filha. E claro, Charlie, se você tentar usar seu poder em mim, quem sabe o que vai acontecer? Charlie correu até o pai. Apertou o rosto contra o tecido áspero do paletó de veludo. Papai, papai, sussurrou ela com voz rouca. Oi, docinho, disse ele, acariciando o cabelo dela. Ele a abraçou e olhou para Raybird. Sentado na beira do mezanino, como um marinheiro no mastro, ele era o pirata de um olho só que aparecera no sonho de Andy e agora ganhara a vida. E agora? Perguntou ele a Raybird. Andy estava ciente de que Raybird provavelmente conseguiria segurá-lo ali até o sujeito que ele viu correndo no gramado voltar correndo com ajuda, mas não achava que era isso que ele queria. Raybird ignorou a pergunta e falou. Charlie? Charlie tremeu sob as mãos de Andy, mas não se virou. Charlie, ele repetiu baixinho e insistente. Olhe para mim, Charlie. Lentamente, com relutância, ela se virou e olhou para ele. Venha aqui, disse ele. Como você ia fazer? Nada mudou. Vamos terminar o que temos que fazer, e vai ser o fim disso tudo. Não, eu não posso permitir isso, respondeu Andy de forma quase agradável. Nós vamos embora. Venha aqui para cima, Charlie, insistiu Raybird. Senão eu vou botar uma bala na cabeça de seu pai agora mesmo.
Você pode atear fogo em mim, mas aposto que consigo puxar o gatilho antes disso acontecer. Charlie deu um gemido do fundo da garganta, como um animal. Não se mexa, Charlie, ordenou Andy. Ele vai ficar bem, afirmou Rainbird. Sua voz estava baixa, racional, persuasiva. Vão mandar ele para o Havaí e ele vai ficar bem. Você escolhe, Charlie. Uma bala na cabeça dele, ou as areias douradas da praia de Kalani. O que vai ser? Você escolhe. Sem tirar os olhos de Raybird, Charlie deu um passo trêmulo, se afastando do pai. Charlie! Gritou ele. Não! Vai acabar logo, disse Raybird. O cano da arma sequer tremia. Não se afastou da cabeça de Andy. É isso que você quer, não é? Você é delicado e sem sujeira. Confia em mim, Charlie. Faça pelo seu pai e por você. Confia em mim. Ela deu outro passo. E outro. Não, disse Andy. Não escute ele, Charlie. Mas parecia que ele tinha dado a ela um motivo para ir. Ela andou de volta à escada. Colocou as mãos no degrau acima da cabeça e parou. Olhou para Raybird e grudou o olhar no dele. Você promete que ele vai ficar bem? Prometo, respondeu Raybird, mas de maneira repentina e completa, Andy sentiu a força da mentira, de todas as mentiras. Vou ter que dar um impulso nela. Pensou com surpresa parvalhada. Não nele, mas nela. Ele se preparou para fazer isso. Charlie já estava no primeiro degrau, as mãos segurando o próximo acima da cabeça. E foi nesse momento que o capitão, de quem eles haviam se esquecido, começou a gritar. 12! Quando John Jules voltou para o prédio de onde o capitão e Andy tinham saído poucos minutos antes, sua aparência estava tão desvairada que Richard, o responsável pela entrada, pegou a arma na gaveta. O que? Começou ele. O alarme! O alarme! Gritou Jules. Você tem Eu tenho toda a autoridade de que preciso, seu filho da puta. A garota. A garota está tentando fugir. No console de Richard havia 2 tipos simples de sintonizador, numerados de 1 a 10. Atordoado, Richard largou a caneta e posicionou o sintonizador da esquerda em pouco depois do 7. Jules foi até lá e posicionou o sintonizador da direita logo depois do 1. Um momento depois, um ruído baixo começou a sair do console, um som que estava sendo repetido por todo o complexo da oficina. Os jardineiros desligaram seus cortadores de grama e correram para abrigos onde havia rifles guardados. As portas dos aposentos onde ficavam terminais vulneráveis de computador se fecharam e trancaram. Glória, a secretária do capitão, pegou sua arma. Todos os agentes disponíveis da oficina correram para os alto-falantes aguardando instruções, desabotoando paletós para pegar armas. A carga na cerca externa foi elevada da eletricidade leve diurna para uma voltagem letal. Os Dobermans na área entre as 2 cercas ouviram o zumbido. Sentiram a carga conforme a oficina se preparava para a batalha e começaram a latir e pular com histeria. Os portões entre a oficina e o mundo externo se fecharam e se trancaram automaticamente. O para-choque traseiro de um caminhão de padaria que estava fazendo uma entrega no refeitório passou de raspão por um dos portões e o motorista teve sorte de não ter sido eletrocutado. O zumbido parecia infinito, subliminar. Jules pegou o microfone no console de Richard e disse: Condição luz amarela. Repetindo, condição luz amarela. Isso não é simulação. Sigam para o estábulo. Tenham cautela. Ele revirou a mente buscando o código designado para Charlie McGee e não conseguiu encontrar. Mudavam as porras das coisas todos os dias, ao que parecia. É a garota. Ela está usando o poder. Repito, ela está usando o poder. 13. Orv Jameson estava abaixo do alto-falante da sala de repouso, no 3º andar da Casa Norte, com a Windsurk na mão. Quando ouviu a mensagem de Jules, se sentou abruptamente e guardou a arma. Oh! Disse para si mesmo, enquanto os 3 outros com quem ele estava jogando bilhar saíram correndo. Oh! Eu não. Não contem comigo. Os outros podiam ir correndo para lá como cães farejadores, se quisessem. Eles não tinham estado na fazenda dos Menders. Não tinham visto aquela garotinha em ação. O que O.J. queria, mais do que tudo naquele momento, era tempo para encontrar um buraco fundo e se enfiar nele. 14. O capitão Hollister ouviu muito pouco da conversa entre Charlie, Andy e Raybird. Ele estava em modo suspenso. As antigas ordens foram cumpridas, nenhuma nova recebida.
Os sons da conversa fluíam sem sentido pela sua cabeça, e ele estava livre para pensar no jogo de golfe, em cobras e tacos de ferro, em jiboias e no taco de número 5, em cascavéis e no taco de número 9, em pitons grandes o suficiente para engolir um bode inteiro. Ele não gostava daquele lugar. Era cheio de feno solto que o fazia se lembrar do cheiro das margens de um campo de golfe. Foi no feno que seu irmão foi picado por uma cobra quando o capitão tinha 3 anos. Não era uma cobra muito perigosa, mas seu irmão mais velho gritou. Ele gritou. E havia cheiro de feno, cheiro de cravo, cheiro de capim. Seu irmão mais velho era o garoto mais forte e corajoso do mundo, mas estava gritando. O menino grande e durão de 9 anos, chamado Leon Hollister, estava gritando. Vai chamar o papai! E lágrimas escorriam pelas bochechas dele enquanto suas mãos seguravam a perna inchada. Quando o capitão Hollister, de 3 anos, se virou para fazer o que o irmão estava mandando, apavorado e balbuciando, a coisa deslizou por cima do seu pé, do seu próprio pé, como uma água verde mortal. E mais tarde o médico disse que a picada não apresentava perigo, que a cobra devia ter picado alguma outra coisa um pouco antes e esvaziado sua bolsa de veneno. Mas Lenny achou que estava morrendo. E de todos os lados vinha um cheiro doce de grama de verão, e os grilos estavam pulando, fazendo seu crique-crique eterno e cuspindo sumo de tabaco. Se cuspir a informação, eu solto você. Era o que se dizia naqueles dias distantes no Nebraska. Aromas bons, sons bons, aromas e sons de campo de golfe, e os gritos do irmão dele, a sensação seca e escamosa da cobra, e olhar para baixo e ver a cabeça chata e triangular, os olhos pretos. A cobra deslizou por cima do pé do capitão, voltando para a grama alta, voltando para a vida selvagem, podia-se dizer. E o cheiro foi como aquele, e ele não gostava daquele lugar. 4 tacos e víboras, e bolas e cabeças de cobra. O ricochete pulava cada vez mais rápido de um lado para o outro, e os olhos do capitão se moviam vazios pelo estábulo escuro, enquanto John Raybird enfrentava os McGee. Seus olhos acabaram se fixando em uma mangueira verde de plástico parcialmente derretida perto do cano estourado. Estava caída no gancho, ainda parcialmente obscurecida pelos restos de vapor. Um terror de repente se apoderou dele, tão explosivo quanto as chamas em uma tubulação de gás. Por um momento, o medo foi tão grande que ele nem conseguiu respirar, e menos ainda soltar um grito de aviso. Seus músculos estavam paralisados, travados. De repente, eles se soltaram. O capitão inspirou ar em um movimento convulsivo e ofegante e soltou um grito repentino de estourar os tímpanos. Cobra! 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 Mas não saiu correndo. Mesmo no estado em que estava, não era da natureza do capitão Hollister fugir. Ele deu um pulo para a frente como um autômato enferrujado e pegou um ancinho encostado na parede. Era uma cobra, e ele bateria nela. A partiria e a esmagaria. Ele salvaria Lenny. O capitão correu até a mangueira parcialmente derretida com o ancinho na mão. E as coisas aconteceram muito rápido. 15. Os agentes, em grande parte armados com pistolas, e os jardineiros, a maioria com fuzis, se dirigiam em um círculo irregular para o estábulo baixo em forma de L quando a gritaria começou. Um momento depois, ouviram um baque pesado e o que podia ser um grito abafado de dor. Só após um segundo ouviram um som baixo de algo arrebentando e um estrondo seco que só podia ser uma arma com silenciador. O círculo em volta do estábulo parou e começou a se deslocar de volta para o centro. 16. O grito e o pulo repentino do capitão na direção do ancinho só interromperam a concentração de Raybird por um momento, mas o momento foi o suficiente. A arma foi desviada da cabeça de Andy para o capitão. Foi um movimento instintivo, o movimento rápido e alerta de um tigre caçando na floresta. E foi assim que seus instintos apurados o traíram e fizeram com que ele caísse da corda bamba na qual ele andara durante tanto tempo. Andy usou o impulso com a mesma rapidez e também de modo instintivo. Quando a arma se virou para o capitão, ele gritou pule para Raybird, dando o maior impulso que já tinha dado na vida. A dor explodiu em sua cabeça como estilhaços de bala, enlouquecedora de tão forte, e ele sentiu alguma coisa ceder, de um jeito final e irrevogável. Estourou, pensou ele. O pensamento foi denso e arrastado. Andy cambaleou para trás. O lado esquerdo inteiro do corpo ficou dormente. A perna esquerda não queria mais sustentá-lo. Finalmente chegou. Estourou a porcaria. Finalmente falhou.
Raybard se jogou do mezanino, dando impulso com os braços. Seu rosto estava quase comicamente surpreso. Ele continuou segurando a arma. Mesmo quando bateu no chão com força e caiu para a frente com a perna quebrada, ele continuou segurando a arma. Não conseguiu sufocar um grito de dor e perplexidade, mas continuou segurando a arma. O capitão alcançou a mangueira verde e estava batendo nela insanamente com um ancinho. Sua boca estava se movimentando, mas sem emitir nenhum som. Apenas um jorro fino de saliva. Raybard olhou para cima. Seu cabelo tinha caído sobre o rosto e ele balançou a cabeça para afastá-lo da linha de visão. Seu único olho cintilou. Sua boca estava repuxada em uma linha amarga. Ele levantou a arma e apontou para Andy. Não! Gritou Charlie. Não! Raybard disparou, fazendo sair fumaça pelas aberturas no silenciador. A bala abriu um buraco na madeira ao lado da cabeça frouxa de Andy. Randy apoiou um braço no chão e atirou de novo. A cabeça de Andy voou terrivelmente para a direita e sangue jorrou com vigor da lateral esquerda de seu pescoço. Não! Gritou Charlie outra vez, levando as mãos ao rosto. Papai! Papai! A mão de Raybard descendeu embaixo dele. Longas farpas penetraram na palma de sua mão. Charlie! Murmurou ele. Charlie, olhe para mim. 17. Eles formaram um círculo em volta do estábulo e pararam, sem saber como lidar com aquilo. A garota, disse Jules. Um tiro de raspão. Não! Gritou Charlie lá dentro, como se tivesse ouvido o que Jules planejava. E então... Papai! Papai! Houve outro estrondo, bem mais alto, e um brilho repentino e intenso que fez todos protegerem os olhos. Uma onda de calor saiu pelas portas abertas do estábulo, fazendo os homens na frente delas recuarem. Em seguida veio a fumaça. Fumaça e o brilho vermelho de fogo. Em algum lugar dentro daquele princípio de inferno, cavalos começaram a gritar. 18. Charlie correu em direção ao pai, a mente em turbilhão horrorizado, e quando Raybard falou, ela se virou para ele. Ele estava caído de bruços, tentando firmar a arma com as duas mãos. Incrivelmente sorria. Assim, gemeu ele, para que eu possa ver seus olhos. Eu te amo, Charlie. E disparou. O poder pulou como louco para fora de Charlie, totalmente descontrolado. A caminho de Raybard, pulverizou o pedaço de chumbo que teria se enfiado no cérebro dela. Por um momento, pareceu que um vento forte havia balançado as roupas de Raybard e também as do capitão atrás dele, e que mais nada estava acontecendo. Mas não eram só as roupas sendo sacudidas. A carne também ondulava, escorrendo como sebo, sendo arrancada dos ossos que já estavam queimados, pretos e em chamas. Um brilho mudo de luz a cegou momentaneamente. Ela não viu mais nada, mas ouviu os cavalos nas baias enlouquecendo de medo e sentiu o cheiro de fumaça. Os cavalos, pensou ela, tateando com o brilho à frente dos olhos. Era seu sonho. Um pouco diferente, mas era o sonho. E de repente, por um momento, ela estava de volta ao aeroporto de Albany. Uma garotinha 5 centímetros mais baixa, 5 quilos mais leve e muito mais inocente. Uma garotinha com uma sacola de compras retirada de uma lata de lixo, indo de uma cabine telefônica a outra, dando impulsos, as moedas caindo pela abertura de devolução. Ela deu um impulso naquele momento, quase cegamente, tateando com a mente em busca do que precisava. Uma ondulação percorreu as portas das baias que formavam o lado comprido do L. Uma após outra, as trancas caíram no chão de madeira soltando fumaça, retorcidas pelo calor. Quando o poder passou pelo capitão e por Raybard e seguiu em frente, os fundos do estábulo explodiram em um emaranhado de tábuas fumegantes, como uma coisa disparada por um canhão psíquico. Os destroços voaram por 60 metros ou mais em uma área ampla, e os agentes da oficina que estavam no caminho foram atingidos por uma força equivalente à de uma carga de canhão. Um sujeito chamado Clayton Braddock quase foi decapitado por um pedaço de tábua da lateral do celeiro que voou girando. O homem ao lado dele foi cortado em dois por uma viga que saiu rodando pelo ar como uma hélice fujona. Um terceiro perdeu a orelha para um pedaço fumegante de madeira e só percebeu quase 10 minutos depois. A fila da infantaria formada por agentes da oficina se desfez. Os que não conseguiam correr engatinhavam. Apenas um homem manteve a posição, ao menos por um momento. Foi George Sedaka, o agente que estava com Orville Jameson ao pegar as cartas de Andy em New Hampshire.
Ele só estava no complexo da oficina aguardando para ir para a cidade do Panamá. O homem à sua esquerda estava agora caído no chão, gemendo, e o que estava à sua direita era o infeliz Clayton Braddock. O próprio Sedaka ficou milagrosamente intacto. Fagulhas e estilhaços quentes voaram em torno dele. Um gancho de fardo de feno com beiradas afiadas e letais entrou na terra a 10 centímetros de seus pés, brilhando em um vermelho intenso. Os fundos do estábulo pareciam ter sido explodidos por mais de 10 bananas de dinamite. Vigas caídas em chamas envolviam um buraco negro que devia ter aproximadamente 8 metros de largura. Uma pilha grande de compostagem havia absorvido a maior parte da força extraordinária de Charlie em sua saída explosiva. Estava agora em chamas, e o que restava dos fundos do estábulo também começava a pegar fogo. Sedaka ouviu os cavalos relinchando e gritando lá dentro. Viu o brilho vermelho alaranjado intenso do fogo, conforme as chamas subiam para o mezanino cheio de feno seco. Era como observar o inferno por meio de uma portinhola. Sedaka decidiu de repente que não queria mais saber daquilo. Era um pouco mais difícil do que abordar carteiros desarmados em estradas do interior. George Sedaka guardou a pistola e saiu correndo. 19. Ela ainda estava tateando, sem conseguir entender tudo o que tinha acontecido. Papai! Gritou. Papai! Papai! Tudo estava embaçado, fantasmagórico. O ar estava repleto de fumaça quente e sufocante e de brilhos vermelhos. Os cavalos ainda estavam chutando as portas das baias, mas agora elas se abriam, sem tranca. Alguns dos cavalos, pelo menos, conseguiram fugir. Charlie caiu de joelhos procurando o pai, e os cavalos em fuga começaram a passar por ela, pouco mais do que formas indistintas e ilusórias. Acima, uma viga em chamas caiu provocando uma chuva de fagulhas e incendiando feno em uma das baias de baixo. No lado curto do L, um barril com 30 galões de combustível para trator explodiu com um rugido seco e engasgado. Cascos passaram voando a centímetros da cabeça de Charlie, enquanto ela engatinhava com as mãos para a frente como uma criança cega. Um dos cavalos em fuga a acertou, e ela caiu para trás. Uma de suas mãos encontrou um sapato. Papai? Choramingou ela. Papai? Ele estava morto. Ela tinha certeza de que ele estava morto. Tudo estava morto. O mundo era chamas. Eles tinham matado a mãe dela e agora mataram o pai. Sua visão estava começando a voltar, mas tudo ainda estava indistinto. Ondas de calor pulsavam acima dela. Charlie tateou pela perna dele, encontrou o cinto e foi subindo pela camisa até os dedos chegarem a uma parte molhada e grudenta que estava se espalhando. Ela fez uma pausa horrorizada e não conseguiu seguir em frente. Papai, sussurrou ela. Charlie? Não passou de um grunhido baixo e rouco, mas era ele. A mão de Andy encontrou o rosto dela e a puxou com fraqueza. Venha aqui. Chegue mais perto. Ela ficou ao lado dele, e o rosto do pai surgiu no meio da confusão cinzenta. A lateral esquerda estava repuxada em uma careta. O olho esquerdo estava muito vermelho, e fez Charlie se lembrar daquela manhã em Restes Glen, quando os dois acordaram no hotel de beira de estrada. Papai, olha essa confusão. Gemeu Charlie e começou a chorar. Não temos tempo, disse ele. Escute, Charlie. Ela se inclinou, suas lágrimas molhando o rosto dele. Isso ia acontecer, Charlie. Não desperdice suas lágrimas comigo. Mas, não. Charlie, cale a boca. Ele interrompeu com rispidez. Vão querer matar você agora. Você entende? Chega de joguinhos. Chega de cautela. Ele pronunciou cautela com o canto da boca cruelmente retorcido. Não permita, Charlie. E não permita que encubram tudo. Não deixem que digam que foi só um incêndio. Ele havia levantado a cabeça e depois a apoiou novamente ofegante. Lá de fora, ainda em volume baixo devido ao crepitar do fogo ali dentro, vieram estalos de armas, sem importância, e mais uma vez os gritos dos cavalos. Papai, não fale. Descanse. Não. Tempo. Se apoiando no braço direito, ele conseguiu se levantar parcialmente e olhar para ela. Sangue escorria dos cantos da boca. Você precisa fugir, se puder, Charlie. Ela limpou o sangue com a barra do macacão. O calor do fogo chegava a ela por trás. Fuja se puder. Se você tiver que matar quem estiver no seu caminho, Charlie, mate. É guerra. Faça com que eles saibam que estiveram em uma guerra. A voz dele estava falhando agora. Fuja se puder, Charlie. Faça isso por mim, entendeu? Ela assentiu. Acima, perto dos fundos,
Outra viga caiu em um rodopio chamejante de fagulhas amarelo-alaranjadas. Agora o calor chegava neles como se tivessem aberto a porta de uma fornalha. Fagulhas pousavam na pele dela e se apagavam como insetos famintos picando. Faça! Ele tossiu sangue e se esforçou para completar as palavras. Faça com que eles nunca mais voltem a fazer uma coisa assim. Bote fogo em tudo, Charlie. Bote fogo em tudo. Papai, vá agora, antes que o resto pegue fogo. Eu não posso deixar você, respondeu ela com a voz trêmula e indefesa. Ele sorriu e a puxou para mais perto, como se para sussurrar no ouvido dela. Mas o que fez foi beijá-la. Amo você, tia, disse ele e morreu. 20. Don Jules se viu sem querer no comando. Depois que o fogo começou, ele segurou os homens o máximo que conseguiu, convencido de que a garotinha sairia correndo para a linha de tiro deles. Como isso não aconteceu, e como os homens na frente do estábulo começaram a ter uma ideia do que havia acontecido com os que estavam atrás, Don Jules decidiu que não podia esperar mais, não se quisesse segurá-los. Ele começou a avançar e os outros foram com ele, mas seus rostos estavam tensos e contraídos. Não pareciam mais homens em posição de vantagem. Sombras se moveram rapidamente dentro do estábulo. Ela estava saindo. Armas foram empunhadas. 2 homens dispararam antes que qualquer coisa tivesse aparecido. E então... Mas não era a garota. Eram os cavalos. Uns 6, 8, 10. O pelo cheio de espuma, os olhos revirados e brancos, loucos de medo. Os homens de Jules, nervoso, abriram fogo. Mesmo os que se contiveram quando perceberam que eram cavalos e não humanos saindo do estábulo pareceram não conseguir se segurar depois que os colegas começaram a disparar. Foi um massacre. 2 cavalos caíram para a frente sobre os joelhos, um deles relinchando infeliz. Sangue voou pelo dia claro de outono e sujou a grama. Parem! Gritou Jules. Parem, merda! Parem de atirar na porra dos cavalos! Ele parecia o rei Canuto tentando dar ordens às marés. Os homens, com medo de algo que não conseguiam ver, apavorados com o alarme, com o alerta amarelo, com o ruído alto do barril de combustível explodindo e com o fogo que agora cuspia fumaça preta e densa para o céu, finalmente tinham alvos em movimento para atirar, e estavam atirando. 2 cavalos caíram mortos na grama. Outro caiu metade na grama e outra metade sobre o caminho de cascalho resfolegando. Mas 3, loucos de medo, dispararam para a esquerda e seguiram na direção dos 4 ou 5 homens próximos. Eles abriram passagem, ainda atirando. Um dos homens tropeçou nos próprios pés e foi pisoteado, gritando. Parem! Gritou Jules. Parem! Cessar! Cessar fogo! Que droga! Cessar fogo, seus babacas! Mas a matança continuou. Homens recarregavam as armas com expressões estranhas e vazias. Muitos deles, como Raybird, eram veteranos da Guerra do Vietnã, e seus rostos exibiam as expressões cegas e retorcidas de homens revivendo o antigo pesadelo em intensidade lunática. Alguns tinham parado de atirar, mas eram minoria. Havia 5 cavalos caídos feridos na grama e no caminho de carros. Outros haviam fugido, necromance entre eles, o rabo balançando como uma bandeira de batalha. A garota! Gritou alguém, apontando para a porta do estábulo. A garota! Era tarde demais. A matança dos cavalos mal tinha terminado quando outra coisa chamou a atenção deles. Quando se viraram para o local onde Charlie estava, a cabeça baixada, pequena e mortal em seu macacão jeans e as meias azul escuras até os joelhos, as trincheiras de fogo já tinham começado a se irradiar dela na direção deles, como fios de uma teia de aranha letal. 21. Charlie estava novamente mergulhada no poder, e foi um alívio. A perda do pai, afiada e cortante como um punhal, recuou e se transformou em uma dor entorpecida. Como sempre, ela foi guiada pelo próprio poder, como um brinquedo fascinante e terrível cuja gama completa de possibilidades ainda esperava para ser descoberta. Trincheiras de fogo se espalharam pela grama na direção da linha irregular de homens. Vocês mataram os cavalos, seus filhos da mãe, pensou ela, e a voz de seu pai ecoou como se concordando. Se você tiver que matar quem estiver no seu caminho, Charlie, mate. É guerra. Faça com que eles saibam que estiveram em uma guerra. Sim, decidiu ela. Faria com que eles soubessem que estiveram em uma guerra. Alguns dos homens agora estavam se virando e fugindo. Com um movimento leve de cabeça, Charlie desviou uma das linhas de fogo para a direita e 3 homens foram engolidos.
as roupas se tornando trapos em chamas. Eles caíram no chão e entraram em convulsão, gritando. Alguma coisa zumbiu perto da cabeça dela, e outra coisa gerou uma chama leve em seu pulso. Foi Jules, que pegara outra arma na estação de Richard. Ele estava parado com as pernas abertas, a arma apontada atirando nela. Charlie deu um impulso nele, um raio intenso e explosivo de força. Jules foi arremessado para trás tão repentinamente e com tanta força que pareceu ter sido atingido por uma bola de demolição de um grande guindaste invisível. Ele voou 12 metros, não mais homem, mas uma bola fervente em combustão. Todos se viraram e saíram correndo. Fugiram da mesma forma que na fazenda dos Menders. Que bom, pensou ela. Que bom para vocês. Ela não queria matar pessoas. Isso não tinha mudado. O que mudou foi que ela mataria se precisasse. Aquelas pessoas estavam em seu caminho. Charlie começou a caminhar na direção da casa mais próxima, que estava a certa distância do celeiro, perfeitamente como uma imagem de calendário, de frente para a companheira do outro lado do gramado. Janelas se quebraram como se alvejadas por tiros. As treliças cobertas de era que subiu pelo lado direito da casa tremeram e explodiram em artérias flamejantes. A tinta soltou fumaça, borbulhou e pegou fogo. As chamas subiram até o telhado como mãos tateando. Uma das portas se abriu, soltando o grito alto e desesperado de um alarme de incêndio e deixando saírem mais de 20 secretárias, técnicos e analistas. Eles correram pelo gramado em direção à cerca. Desviaram do arame de eletricidade mortífera e dos cachorros que latiam e pulavam, aglomerados como ovelhas assustadas. O poder queria ir na direção deles, mas Charlie se virou para longe e o jogou sobre a cerca, fazendo os elos em formato de losango escorrerem e chorarem lágrimas de metal derretido. Houve um som vibrante e grave, um som de raio baixo. A cerca ficou sobrecarregada e começou a entrar em curto, de segmento em segmento. Fagulhas roxas ofuscantes voaram. Pequenas bolas de fogo começaram a pular do alto da cerca, e condutores de porcelana branca explodiram como patos de argila em uma galeria de tiro. Os cachorros estavam enlouquecidos. Os pelos estavam eriçados em todas as direções, e eles corriam de um lado para o outro como demônios entre as duas cercas. Um deles bateu na cerca de alta voltagem e voou para o alto com as pernas esticadas e duras, caindo em uma pilha fumegante. 2 outros cachorros o atacaram com histeria selvagem. Não havia celeiro atrás da casa onde Charlie e seu pai ficaram aprisionados, mas havia um prédio baixo e bem cuidado, também de madeira, pintado de vermelho com detalhes brancos. Aquele prédio abrigava a frota de carros da oficina. As portas largas se abriram e uma limusine Cadillac blindada com placas do governo saiu. O teto solar estava aberto, deixando à mostra a cabeça e o tronco de um homem. Com os cotovelos apoiados no teto, ele começou a disparar uma semiautomática na direção de Charlie. Na frente dela, a grama firme voou em tufos. Charlie se virou para o carro e soltou fogo na direção dele. Seu poder ainda estava crescendo. Estava se tornando uma coisa flexível, mas pesada. Uma coisa invisível que agora parecia estar se alimentando em uma reação em cadeia espiralada de uma força exponencial. O tanque de gasolina da limusine explodiu, envolvendo a traseira do carro e arremessando o escapamento para o céu como um dardo. Mas, antes mesmo disso acontecer, a cabeça e o tronco do atirador foram incinerados. O para-brisa do carro implodiu e os pneus especiais autovedantes começaram a escorrer como sebo. O carro prosseguiu por seu anel de fogo, desgovernado, perdendo a forma original, derretendo e se transformando em uma coisa que parecia um torpedo. Capotou 2 vezes e foi sacudido por uma segunda explosão. Secretárias fugiam da outra casa, correndo como formigas. Charlie poderia tê-las atingido com fogo, e parte dela queria fazer isso, mas com um esforço de sua vontade enfraquecida, ela concentrou o poder na edificação. Na casa onde os dois tinham sido mantidos contra a vontade, a casa onde John a traiu. Charlie soltou toda a sua força de uma vez. Por um momento, pareceu que nada estava acontecendo. Houve um leve cintilar no ar, como cintilar acima de uma churrasqueira em que as pedras de carvão foram amontoadas, e de repente a casa toda explodiu. A única imagem clara que permaneceu em sua memória, e mais tarde o testemunho dos sobreviventes a confirmou várias vezes, foi da chaminé da casa subindo no céu como um foguete de tijolos, parecendo intacta, enquanto embaixo a casa de 25 cômodos se desintegrava, como uma casinha de brinquedo feita de papelão na chama de um maçarico. Pedras, pedaços de tábuas, assoalho,
Tudo subiu no ar e voou no bafo quente de dragão que era a força de Charlie. Uma máquina de escrever IBM derreteu e se retorceu em algo que lembrava um pano de prato verde de aço amarrado em um nó. Depois subiu no céu e caiu entre as duas cercas, cavando uma cratera. Uma cadeira de secretária, com seu assento giratório rodopiando loucamente, foi lançada para longe com a velocidade de uma flecha disparada de uma besta. O calor atravessou o gramado e chegou até Charlie. Ela olhou ao redor em busca de alguma outra coisa para destruir. Fumaça subia no ar, vinda de várias fontes. Das duas lindas casas que existiam antes da guerra, só uma delas ainda estava reconhecível como casa, do estábulo, do que havia sido uma limousine. Mesmo a céu aberto, o calor estava ficando intenso. E o poder permanecia enorme, querendo ser espalhado, precisando ser espalhado, para não desabar sobre sua fonte e destruí-la. Charlie não fazia ideia de que algo inimaginável podia acabar acontecendo. Mas quando se virou para a estradinha que levava para fora do complexo da oficina, ela viu pessoas se jogando na cerca em um frenesi cego de pânico. Em algumas partes, a cerca tinha entrado em curto e as pessoas conseguiram subir. Os cachorros atacaram uma jovem de saia amarela que gritava horrivelmente. E, com a mesma clareza que ouviria se ele ainda estivesse vivo e ao seu lado, Charlie ouviu seu pai gritar. Chega, Charlie. Já chega. Para enquanto ainda pode. Mas ela podia? Virando-se para longe da cerca, ela procurou desesperadamente pelo que precisava, ao mesmo tempo lutando contra o poder, tentando segurá-lo e mantê-lo equilibrado e suspenso. A força começou a se deslocar sem direção, espirais loucas pela grama em um padrão cada vez mais amplo. Nada, exceto o laguinho dos patos. 22. O.J. ia escapar, e nenhum cachorro o impediria. Ele tinha fugido da casa quando os outros começaram a ir para o estábulo. Sentia muito medo, mas ainda não pânico suficiente para encostar na cerca elétrica depois que os portões se fecharam automaticamente. Ele assistiu ao holocausto todo de trás do tronco grosso e retorcido de um velho olmo. Quando a garotinha deu um curto na cerca, ele esperou até que ela tivesse se movido um pouco e concentrado a atenção na destruição da casa. Em seguida, ele correu para a cerca, a windsurfer na mão direita. Quando encontrou uma parte queimada, subiu e caiu no vão dos cachorros. 2 avançaram sobre ele, que segurou o pulso direito com a mão esquerda e atirou. Eram os filhos da mãe bem grandes, mas a windsurfer era maior. Nenhum dos 2 voltaria a comer ração, a não ser que fosse servida no paraíso dos cachorros. Um terceiro cão chegou por trás, rasgou o traseiro da calça, arrancou um bom pedaço de sua nádega esquerda e o derrubou no chão. O.J. se virou e lutou com ele com uma das mãos, segurando a windsurfer com a outra. Ele bateu com o coldre da arma e apontou o cano quando o cachorro avançou na direção do seu pescoço. O cano deslizou para dentro da boca do Doberman e O.J. puxou o gatilho. O som foi abafado. Molho de cranberry, gritou O.J., se levantando em pernas bambas. Ele começou a rir histericamente. O portão externo não estava mais eletrificado. Até a carga fraca havia sofrido curto. O.J. tentou abri-lo. Outras pessoas já estavam se aglomerando e empurrando. Os cachorros que sobraram tinham recuado, rosnando. Alguns dos agentes sobreviventes seguravam suas armas e atiravam a esmo na direção dos animais. A disciplina havia retornado aos homens que carregavam armas, permitindo que eles se posicionassem em torno das secretárias, dos analistas e dos técnicos desarmados. O.J. jogou seu peso contra o portão. Não abriu. Estava trancado, assim como todo o resto. Ele olhou ao redor, sem saber direito o que fazer. Uma espécie de sanidade tinha voltado. Sair correndo quando se estava sozinho, sem ser observado, era uma coisa. Mas agora havia testemunhas demais por perto. Se é que aquela garota dos infernos ia deixar alguma testemunha. Vocês vão ter que pular, gritou ele. A voz se perdeu na confusão geral. Pulem, porra! Não houve resposta. As pessoas só se encostavam na cerca externa, os rostos idiotas e emanando pânico. O.J. segurou uma mulher encolhida junto ao portão ao lado dele. Não! Gritou ela. Pule, sua vaca! Gritou O.J. e a empurrou para que ela se movesse. Outros a viram e começaram a imitá-la. A cerca interna ainda estava soltando fumaça e fagulhas em alguns pontos. Um homem gordo, que O.J. reconheceu como um dos cozinheiros do refeitório, estava agarrado em uns 2000 volts. Ele tremia e sacolejava, os pés fazendo uma dança veloz na grama, a boca aberta, as bochechas ficando pretas.
Outro Doberman pulou e arrancou um pedaço da perna de um jovem magrelo de óculos e jaleco. Um dos outros agentes deu um tiro no cachorro, errou e estralhaçou o cotovelo do homem. O técnico de laboratório caiu no chão e começou a rolar, segurando o cotovelo e berrando pela ajuda da Virgem Maria. O.J. atirou no cachorro antes que arrancasse a garganta do rapaz. Que merda! Ele gemeu por dentro. Ah, meu bom Deus, que merda! Agora eram os 12 escalando o portão. A mulher que O.J. pôs em movimento tinha chegado ao alto, passado para o outro lado e caído na parte externa com um grito estrangulado. Ela começou a berrar na mesma hora. O portão era alto e, na queda de quase 3 metros, ela caiu mal e quebrou o braço. Ah, Jesus Cristo, que merda! Escalando o portão, eles pareciam produto da imaginação de um lunático que vislumbrava como seriam exercícios em um campo de treinamento de fuzileiros. O.J. se virou novamente, tentando enxergar Charlie, tentando ver se ela estava indo para cima deles. Se estivesse, as testemunhas que se virassem. Ele ia pular o portão e fugir para longe. Um dos analistas gritou. O que, em nome de Deus? O som sibilante aumentou na mesma hora, encobrindo a voz dele. O.J. diria depois que a primeira coisa em que pensou foi na avó fritando ovos. Só que aquele som era 1 milhão de vezes mais alto, como se uma tribo de gigantes tivesse decidido que todos fritariam ovos de uma vez. O som cresceu ainda mais, e de repente o laguinho entre as duas casas sumiu em meio ao vapor branco. O lago todo, com uns 15 metros de largura e 1,5 metros de profundidade, estava fervendo. Por um momento, O.J. viu Charlie a uns 20 metros do lago, de costas para quem ainda estava tentando sair. Mas logo ela sumiu no vapor. O som chiado continuou. Uma neblina branca se espalhou pelo gramado verde e o sol claro de outono gerou arcos loucos de arco-íris na umidade de algodão. A nuvem de vapor oscilou e se deslocou. Os pretensos fugitivos ficaram agarrados na cerca como moscas, as cabeças viradas para olhar. E se não houver água suficiente? Pensou O.J. de repente. E se não for o bastante para apagar o fósforo ou a tocha dela, seja lá o que for? O que vai acontecer nesse caso? Orville Jameson decidiu que não queria ficar para descobrir. Ele já havia bancado o herói por tempo suficiente. Enfiou a Windsurker no coldre de ombro e subiu o portão quase correndo. No alto, ele pulou por cima e caiu agachado perto da mulher que ainda estava gritando e segurando o braço quebrado. Eu aconselho a você a poupar o fôlego e sair daqui, disse O.J. para ela e logo seguiu o próprio conselho. 23. Charlie estava em seu próprio mundo branco, jogando o poder no laguinho dos patos, lutando contra ele, tentando sufocá-lo e fazê-lo parar. A vitalidade do poder parecia infinita. Ela o tinha sob controle agora, sim. Ele seguia tranquilamente para o lago como se por um cano invisível. Mas o que aconteceria se toda a água fervesse antes que ela conseguisse acabar com a força dele e dispersá-la? Bastava de destruição. Charlie deixaria que o poder recaísse sobre ela mesma e a destruísse antes de permitir que se espalhasse e começasse a se alimentar de novo. Chega! Chega! Agora, ao menos, ela o sentia perdendo um pouco da urgência, da capacidade de permanecer inteiro. Estava desmoronando. Havia vapor branco e denso para todos os lados, e cheiro de lavanderia. O sibilar gigantesco e borbulhento do lago que ela não conseguia mais ver. Chega! Ela pensou novamente no pai, e uma nova dor a perfurou. Morto. Ele estava morto. O pensamento pareceu dissipar o poder mais um pouco, e então, enfim, o sibilar começou a diminuir. O vapor passou majestosamente por ela. No céu, o sol era uma moeda prata embaçada. Eu mudei o sol, pensou ela confusa. E então? Não, não de verdade. É o vapor, a neblina. Vai passar. Com uma certeza repentina que veio de dentro, no entanto, ela soube que poderia mudar o sol se quisesse, com o tempo. O poder ainda estava crescendo. Aquele ato de destruição, aquele apocalipse, tinha chegado ao limite atual. O potencial não foi controlado. Charlie caiu de joelhos na grama e começou a chorar, lamentando a perda do pai, lamentando as outras pessoas que ela havia matado, até mesmo o John. Talvez o que Raybird queria para ela tivesse sido melhor. Mas com o pai morto e aquela chuva de destruição na cabeça, ela sentiu sua resposta à vida. Uma busca desesperada e muda pela sobrevivência. E talvez, mais do que tudo, ela lamentasse por si mesma. 24.
Charlie não sabia por quanto tempo havia permanecido sentada na grama, com a cabeça aninhada nos braços. Por mais impossível que parecesse, achava que talvez tivesse até cochilado. Mesmo sem saber, quando voltou a si, ela percebeu que o sol estava mais forte e localizado um pouco mais para o oeste no céu. O vapor do lago fervente tinha se espalhado pela brisa e sumido. Lentamente, Charlie se levantou e olhou em volta. O lago foi o que chamou sua atenção primeiro. Ela viu que havia sido por pouco, muito pouco. Apenas poças de água restaram, brilhando com a luz do sol como pedras preciosas na lama densa do fundo. Havia ninféias e outras plantas aquáticas destruídas, espalhadas aqui e ali como joias corroídas. Em alguns pontos, a lama estava começando a secar e rachar. Charlie viu algumas moedas na lama e um objeto enferrujado que parecia uma faca muito comprida, ou talvez uma lâmina de cortador de grama. A grama em volta do lago estava queimada, preta. Um silêncio mortal dominava o complexo da oficina, interrompido apenas pelo crepitar brusco do fogo. Seu pai falou para ela deixar claro que eles haviam vivido uma guerra, e o que sobrou parecia mesmo um campo de batalha abandonado. O estábulo, o celeiro e a casa de um lado do lago ardiam furiosamente. E tudo o que restou da casa do outro lado foram destroços fumacentos. Parecia que o local tinha sido atingido por uma bomba enorme ou por um míssil da Segunda Guerra Mundial. Linhas pretas queimadas se espalhavam em todas as direções da grama, formando aqueles desenhos idiotas em espiral, ainda soltando fumaça. A limusine blindada tinha queimado completamente no final de uma trincheira de terra. Não parecia mais um carro. Era só uma pilha de ferro velho aleatória. A cerca era o pior. Havia corpos espalhados na parte interna, uns 6. No vão entre as duas cercas, havia mais 2 ou 3 corpos, além de vários cachorros mortos. Como se em um sonho, Charlie saiu andando naquela direção. Outras pessoas se moviam pelo gramado, mas não muitas. 2 a viram se aproximando e correram. As outras pareciam não ter ideia de quem ela era, nem de que ela havia provocado aquilo tudo. Caminhavam com aqueles passos sonhadores e hesitantes de sobreviventes em estado de choque. Charlie começou a subir a cerca interna. Eu não faria isso, advertiu um homem com um uniforme branco de faxineiro em tom casual. Os cachorros vão para cima de você, garota. Charlie não deu atenção. Os cachorros que restavam rosnaram para ela, mas não chegaram perto. Ao que parecia, eles também tinham chegado ao limite. Ela escalou o portão externo, se deslocando com lentidão e cuidado, se segurando bem e prendendo a ponta da frente dos mocassins nos buracos da cerca. Ao chegar ao alto, passou uma perna com cuidado, depois a outra. Em seguida, se movendo com o mesmo cuidado, desceu e, pela primeira vez em 6 meses, pisou em um terreno que não pertencia à oficina. Por um momento, ela ficou parada, como se em choque. Estou livre, pensou ela estupidamente. Livre. Ao longe, mais se aproximando, sirenes soavam. A mulher com o braço quebrado ainda estava sentada na grama, a aproximadamente 20 passos da guarita vazia. Parecia uma criança gorda cansada demais para se levantar. Sob os olhos dela havia círculos brancos de choque. Seus lábios tinham um tom azulado. Seu braço, observou Charlie com voz rouca. A mulher olhou para Charlie e o reconhecimento surgiu em seus olhos. Ela começou a rastejar para longe, choramingando de medo. Não chegue perto de mim, sibilou ela com desespero. Todos aqueles testes. Eu não preciso de testes. Você é uma bruxa. Bruxa. Charlie parou. Seu braço, repetiu ela. Por favor, seu braço. Me desculpe, por favor. Seus lábios estavam tremendo de novo. Tinha a impressão de que o pânico da mulher, o jeito como seus olhos se reviravam, o jeito como ela curvava inconscientemente os lábios sobre os dentes, essas eram as piores coisas de todas. Por favor, gritou ela, me desculpe. Eles mataram meu pai. Deviam ter matado você também, respondeu a mulher ofegante. Por que você não bota fogo em si mesma se está tão arrependida? Charlie deu um passo na direção dela, e a mulher se moveu novamente, gritando ao cair em cima do braço quebrado. Não chegue perto de mim. E de repente, toda a dor e sofrimento e raiva de Charlie encontraram voz. Nada disso foi minha culpa, gritou ela para a mulher. Nada foi minha culpa. Eles mereceram. Eu não aceito a culpa e não vou me matar.
Está ouvindo? Está? A mulher se encolheu, resmungando. As sirenes estavam mais próximas. Charlie sentiu o poder crescendo com a avidez, junto com suas emoções, mas o sufocou, fazendo com que sumisse. E também não vou fazer isso. Ela andou pela estrada, deixando a mulher encolhida e resmungando para trás. Do outro lado havia um campo, com feno e capim na altura da coxa, prateado no tom de outubro, mas ainda perfumado. Aonde estou indo? Ela ainda não sabia, mas nunca mais voltariam a pegá-la.